É um prazer muito grande estar com você neste início de 2010, nesta época, nesta era absolutamente diferente do planeta Terra e que nos coloca, todos nós humanos, diante de um cenário que nenhum ser humano antes de nós jamais viu, sonhou ou experimentou, mas que hoje faz parte do nosso cotidiano. E a gente tem que enfrentá-lo. E nós temos que aprender a ter mente, coração, espírito, inteligência e sabedoria para lidar com este tempo, com essa hora, com as coisas que estão à volta de nós. Foi por isso que eu escolhi compartilhar com você um texto que está no meu site, o www.caiofabio.com, chamado 10 princípios para ser bem-sucedido. Eu já o escrevi há algum tempo atrás, mas hoje, nesse início de ano, eu quero lê-lo para você e comentá-lo com você. São 10 princípios simples para quem deseja ser bem-sucedido na vida, segundo o Evangelho, segundo o Espírito de Jesus. Primeiro princípio: creia que a sua vida cumpre um propósito divino na Terra. Se você não acreditar que você existe para cumprir um propósito divino na Terra, todo sucesso seu será o antissucesso do ponto de vista de Deus. Para que a gente seja bem-sucedido do ponto de vista de Deus, a primeira coisa a acontecer é crer que a nossa vida cumpre um propósito divino na Terra. Olhe para esse surtado aqui, para esse maluco chamado Caio Fábio que você está assistindo. Olhe bem para mim nos meus olhos. Veja o brilho da minha loucura. Você entendeu? Vós, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, filósofos, olhai os meus olhos e ficai perplexos com o que vos digo. Eu, Caio Fábio, nasci para cumprir um propósito de Deus na Terra. Gostaram do tamanho do meu surto? Esse é o meu surto. Eu carrego uma semente de divindade. Você acha que isso é o meu narcisismo? Essa é a minha âncora. É isso que me dá poder para enfrentar a vida, a morte, o contraditório, seja lá o que for. Eu sei que eu existo para cumprir um propósito de Deus na Terra. Mais que isto, ainda no primeiro elemento, no primeiro princípio, eu concluo dizendo: você é influenciado pelos genes que herdou dos seus pais. Claro que você é. E é também bastante circunstancializado pelo meio, pelo ambiente no qual você vive. É claro que é. Entretanto, mais forte do que as determinações genéticas ou do que os condicionamentos do meio social no qual você vive, é o seu chamado para ser. Você foi criado como um sacramento, como um sacerdote neste universo de Deus. Por isso, você existe e sabe que existe, tem consciência de si. Por isso, enche a sua consciência com esse significado de que você existe com um propósito divino a ser cumprido na Terra. Quando você assumir sua vocação para ser, as outras pessoas vão encontrar você. Eu vou repetir isso. Quando você assumir genuinamente a sua vocação para ser, assumir quem você é em Deus e para Deus, aí as outras pessoas vão começar a encontrar você. Segundo princípio que eu quero que você guarde no seu coração: creia que seu dia ganha força e energia espiritual quando você ora. Vou repetir. Creia que o seu dia ganha força e ganha energia espiritual quando você é uma pessoa que ora. Quando você abre a porta do dia com oração. Quando você tranca as portas da noite com oração. Quando você dá um passo depois do outro, submetendo os seus pensamentos a Deus. Quando o seu processo de pensar passa a ser um processo de orar. Quando você não fica mais pensando entre você e você mesmo.
quando não é mais o conflito do anjinho da direita com o demoninho da esquerda, todos com a sua cara, dizendo, faça isso, seu palhaço, panacão. Aí o outro diz, não seja otário, seu paracudo, se fizer vai se quebrar. Enquanto o cara fica aí, ó, entre o anjinho da direita e o demoninho da esquerda, ele está danado. Orar é fazer com que eu tire o chapéu dos meus pensamentos e o meu pensar viaje em Deus. Ao invés de eu chegar e dizer, o que eu vou fazer para pegar esse desgraçado? Eu digo, Senhor, Tu sabes como eu estou sendo oprimido. Me dá sabedoria, conforme o Evangelho, para que eu saia disso, sem que a minha vida se torne uma calamidade no processo. Quem pensa orando, encontra o caminho da vereda bem-sucedida diante de Deus sempre, porque não há nenhum pensamento horroroso que sobreviva à franqueza de um orar que coloca todos os temas da mente diante do Deus que é amor, verdade, justiça, graça e equidade. Por isso, o segundo princípio para quem quer ser bem-sucedido é este: creia que o seu dia ganha força e ganha energia espiritual quando você ora. Portanto, ore sempre, mesmo nos seus afazeres, no seu cotidiano. Sempre que uma notícia ou informação lhe chegar, entregue-a a Deus. Não saia dando chute em pedras, nem soco em ponta de faca, nem diga eu vou resolver isso no peito e na raça. Entregue a Deus, ore. Coloque diante dele, ofereça a Deus os potenciais e as possibilidades de cada fato, de cada ocorrência, de cada percepção ou de cada impressão que lhe vem ao coração. Coloque tudo diante dele. Além disso, pare um pouco todos os dias, um pouquinho, ainda que seja só um pouco, e ore. E fale com Deus, e você não precisa de um panteão de Pedro, Paulo, Maria, José, Santa Etelvina, ninguém. É você e Jesus. Não tem intermediário, não tem sumo pontífice. O sumo pontífice é Jesus. Fale com Deus em Jesus, com intimidade. Ele autorizou você a chamá-lo de painho. Por isto, não se sirva de oração de ninguém. Não tem oração mais forte do que a sua. Não tem ninguém com mais poder para orar do que você. Ore com sinceridade, os céus e a terra se abalarão. Por isso, ore sempre. Leve diante de Deus todas as coisas e, mais que isso, dê graças por tudo. E abrace o Senhor no seu coração, mesmo quando você não estiver entendendo os fatos da vida. E mais, quando orar, peça coisas específicas, mas não se esqueça sempre de terminar de modo submisso e geral, sem fixação, dizendo eu quero que tu me deis aquilo, eu quero que tu me deis isso. Peça as coisas que você queira, mas não se fixe nelas. Termine de um modo geral, dizendo é isso que eu penso que eu gostaria de ter, ou que seria bom para mim, mas é o Senhor que sabe. Seja, portanto, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Afinal, você não sabe se o que você quer é o melhor, mas você sabe que o Senhor sabe. O terceiro princípio para um ano bem-sucedido é o seguinte: creia que a maior inteligência que Deus lhe deu não é a inteligência intelectual, nem a emocional, mas sim a inteligência mesmo. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Usar a cabeça, que é a inteligência intelectual, e saber se relacionar com o próximo,